Começar. Hoje a gente vai falar da jornada do herói. Então, abrindo a nossa semana de lives sobre gestão de projetos, projetos pessoais ágeis para empreendedores e sonhadores. Então, uma semana recheada, preparada, com alguns convidados especiais, né, que já estão aqui. A Patrícia amanhã, terça-feira, e o Ricardo na quinta-feira. Então vamos começando, né? Já deu aqui uns 2 minutinhos. Oi, Edu, boa noite também. Vamos começar então, vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, abrindo essa semana de projetos pessoais ágeis para empreendedores e sonhadores. Vamos começar contando um pouquinho da ideia, né? Então a ideia dessa semana é trazer um pouquinho de conhecimento que a gente tem sobre projetos, sobre gestão de projetos, para que as pessoas possam tirar seus projetos pessoais do papel. Sejam eles uma viagem, né? Uma viagem que tem que ser bem programada, uma viagem mais longa, seja ela escrever um livro, seja ela lançar um e-commerce, né? Vender produtos na internet, seja ela fazer um curso pela internet, que a gente chama de infoprodutos, mentorias, né? Então, aquele projeto que está ali na gaveta, que você está sonhando, e às vezes não tem o ferramental para poder trabalhar com ele. Então, a nossa ideia dessa semana é estruturar um pouco essas ideias, pegando algumas práticas de mercado que a gente utiliza. Eu trabalho na área de TI, então a gente usa bastante esses ferramentais, e hoje um pouquinho mais voltado para agilidade. Então, na verdade, foi se vendo com o passar do tempo que fazer projetos de TI, como se faz para engenharia, não funcionava. Por quê? Nós temos projetos abstratos. Então, foi se encurtando algumas etapas, foi se deixando as etapas um pouco mais maleáveis, para que a gente pudesse atingir os objetivos mais rapidamente. E um pouco que a gente já falou em algumas outras lives, né? Fazer o nosso MVP, que é o quê? Um projeto pequeno, né? Para que a gente possa experimentar rápido, colocar no mercado rápido e ver se a nossa ideia funciona. Oi, Cris, quanto tempo! Que bom ter você aqui, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, a ideia dessa semana é falar um pouco sobre isso. Então, eu dividi em 5 aulas, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o início do projeto, aquele projeto que está ali na sua cabeça, que está na gaveta, como é que tira essa primeira ideia do papel. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre temperamento. Se você nunca ouviu esse tema, vai ser bem legal, que vai ser com a Patrícia, então ela vai falar um pouquinho sobre como os temperamentos podem influenciar na vida do empreendedor. Tá? Então aqui a gente vai chamar de empreendedor a gente que quer tirar nosso projeto do papel. Não precisa ser um projeto remunerado, mas não deixa de ser um projeto com várias etapas, né? Pode ser um projeto social também, né? Então, ao longo desses dias eu fui colocando para vocês algum material nos stories, para a gente já se ambientando com esse tema. E eu criei um canal no Telegram, onde eu coloquei um material preparatório, né? Se você quiser fazer parte, todos os dias eu vou colocar um material das lives, um material de apoio, um caderno de apoio das lives. Depois ao longo da live eu vou contar o que eu vou colocar hoje lá, né? Fazer um pouquinho de surpresa aqui para vocês, mas eu preparei um material bem bacana, bem prático para que você possa utilizar. Para você entrar no Telegram, no grupo do Telegram, é só acessar a minha bio. Então tá lá. Boa noite, Marcele. Que bom tê-la aqui também, viu? Nós estamos começando. Só fiz uma pequena introdução e a gente já vai trabalhar o tema. Então, essa semana ela é para ela ser dinâmica. Então, são 30 minutos de aula para não cansar ninguém, para ser bem rapidinho. Então, eu estava falando dos temas que vão ser falados, né? Na quarta-feira eu vou entrar um pouquinho já na ferramenta de projeto mesmo. Então, como que eu ponho em ação o projeto, como é que eu trabalho com os meus requisitos de projeto. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente vai conhecer os bastidores de um projeto, que é o quê? Para a gente ter um estudo de caso. Então, vai ser o projeto Fé e Família, que é do Ricardo. Então, ele vai contar um pouquinho pra gente como é que ele planejou esse projeto, como é que a ideia nasceu, como é que ele pôs em prática, e vai contar um pouquinho
pouquinho sobre os resultados que ele já está colhendo no projeto dele, porque já é um projeto que está rodando, né? Já é um projeto que está em execução. Então vai ser bem bacana. E na sexta-feira a gente vai finalizar falando um pouquinho de entrega de valor. O que é entrega de valor, né? Como a gente vai falar de projetos ágeis, projetos pessoais ágeis, como a gente entrega esse projeto? O que é uma entrega de valor? O que eu entrego para o mercado ou que seja para mim mesmo, algo que realmente seja valoroso. Então, por exemplo, se eu quiser mudar de carreira, qual a entrega de valor que eu tenho que fazer para isso? Qual que é o final do meu projeto? A entrega de valor é sempre aquilo que a gente vai olhar como a visão de sucesso do nosso produto, do nosso projeto. Um projeto normalmente vira um produto quando ele é algo físico. Mas como aqui a gente está tratando inclusive ideias, então está falando de ideias também, além de produtos, então a gente vai falando um pouco disso ao longo da semana. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês gostem do material de apoio também. Eu vou ficar muito feliz se você me passar feedbacks, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E a intenção aqui é ajudar as pessoas, com o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, que é mais aplicado na área de negócios, mas também poder ajudar a gente a tirar o nosso empreendimento do papel. Então vamos começar. Bom, eu vou falar um pouquinho da jornada do herói hoje. A jornada do herói é olha, eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Porque são 12 passos aqui, então na hora que a gente tá falando ao vivo aqui, dá um medo de esquecer alguma coisa, falar alguma bobagem, então tem uma cola aqui. Então, assim, a gente vai falar, a jornada do herói é uma jornada cíclica, e ela tá muito presente nos mitos. E essa jornada do herói, ela é muito utilizada no marketing. Então, para vendas. Então, no marketing, por exemplo, eles utilizam a jornada do herói para fortalecer a sua marca. Então, os passos para fortalecer a sua marca ou para ver em que momento que seu cliente está. Então, ela é bem interessante e muito utilizada no marketing. Só que quando eu vi esse tema pela primeira vez, vi os livros também, sobre isso, me remeteu ao projeto. Então, a ideia inicial de um projeto. Então, hoje tem muitas técnicas que você utiliza para a concepção de um projeto, para fazer uma ideia nascer, utilizando algumas metodologias e mais técnicas. Mas quando eu vi a jornada do herói, eu falei, nossa, ela tem tudo a ver com projetos pessoais. Então, eu vou contar um pouquinho a respeito da jornada do herói, mas já adaptando ela, falando um pouquinho sobre o que ela é, e também adaptando a projetos, para a gente começar a pensar desse jeito. E quem sabe nascendo as nossas ideias, ou dando mais clareza para as nossas ideias. Bom, então essa jornada do herói, ela foi falada na primeira vez em 1949 por Joseph Campbell, foi num livro chamado O Herói de Mil Faces. Então ele dividiu essa jornada em 3 etapas, que seriam 3 atos, e ele começou a discorrer a respeito dessa jornada. Um pouco mais para frente, o Christopher Vogler, no livro A Jornada do Escritor, ele detalhou um pouco mais essa jornada do herói em 12 passos. Então, é essa versão que nós vamos pegar. Essa versão do Vogler, que vai falar dos 12 passos da jornada do herói. Então, essa jornada ela é dividida em 3 atos. Então, o primeiro ato é a partida, que é um pouco quando a pessoa toma consciência, consciência da sua ideia, consciência do seu projeto, consciência do seu produto. Depois, que vai mais ou menos de 1 a 4, passo 1 a 4. Aí nós temos a iniciação, que vai do passo 5 a 9, que é onde tem o comprometimento. E depois nós temos o retorno, que vai de 10 a 12, que é o crescimento. E é muito interessante porque Vogler, ele vai falar, na verdade ele estudou muito a indústria cinematográfica americana. Então ele percebeu como as sagas, elas usam o mito e como elas usam a jornada do herói. Então ele vai contando a respeito de Tolkien, por exemplo, Senhor dos Anéis, ele tem todos os 12 passos, você vê Jornada das Estrelas também, e aí várias outras histórias, vários outros contos do cinema, e em várias histórias você consegue colocar isso, inclusive na nossa história. Se você parar um pouco, você vai conseguir colocar também a sua história em vários âmbitos da sua vida, não só projetos, Quero colocar essa... Só um minutinho aqui que o celular tocou.
O pessoal provavelmente vendeu o pacote telefônico. Não é ninguém conhecido, desculpa, gente. Bom, então, vamos falando então desses passos, né? Então, o primeiro passo, então, de 1 a 4, então nós vamos falar da consciência. Primeiro passo é o mundo comum. Então, no mundo comum, nós vamos colocar aqui nós como esse herói, né? O herói somos nós e a jornada é o projeto. Então, no mundo comum, a pessoa não tem consciência das suas ideias, dos seus projetos. Ela vive a sua vida cotidiana, simples, com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, feliz, sem achar que precisa de nada mais além daquilo, né? Tem talvez o seu trabalho CLT, ou ainda viva com os pais, né? Os pais não tem todas aquelas preocupações ainda de quem mora sozinho, né? Então, uma vida comum, uma vida tranquila, tá ótimo pra mim, né? Então, esse é o mundo comum. Então, é como se fosse naquele momento que você não pensa em fazer um projeto, você empreender, não, isso não é pra mim, né? Eu tenho a vida que eu sempre quis, sou feliz assim. Aí, a segunda etapa seria o chamado da aventura. Então, de repente, algo desperta o nosso herói. Ele olha para o lado, ele começa a olhar para as pessoas, ele começa a olhar para o sistema e pensa assim, nossa, me falta alguma coisa, Puxa vida, e se eu empreendesse? Será que eu sou tão feliz assim? Será que esse mundinho aqui, esse meu dia a dia que eu estou vivendo, será que não falta alguma coisa para mim? Será que eu não podia brilhar um pouco mais? Será que realmente eu não poderia fazer alguma coisa? E é onde ele pensa, puxa vida, e se eu fizesse o meu projeto? Eu gostaria de viajar, eu não quero conhecer só a cidade em que eu vivo, a cidade de São Paulo, não, eu quero viajar. Mas como é que eu faço? Com o dinheiro que eu ganho hoje eu não consigo. Como é que eu faço tudo isso? Então é quando nasce o chamado da aventura. Depois desse chamado, ele começa a mentalizar isso na cabeça. Então quem acompanhou os stories esses dias, né, a gente falava muito disso, sobre... na minha cabeça o meu projeto é perfeito, na minha mente eu posso sonhar que eu vou ser bem sucedido, que ele vai dar certo, que eu vou ser muito famoso, ou não, eu posso começar a pensar também, não, eu não levo jeito para essas coisas, essa minha ideia aí alguém já deve ter pensado, imagina, eu vou vender meu produto, que todo mundo vende isso, então por que eu sou tão especial que eu vou ter uma ideia que ninguém pensou, ou que isso aqui, que eu posso ir viajar para outros estados? Não, meus pais nunca saíram daqui, por que eu vou ter oportunidade de sair? Então é a recusa do chamado. Então, ao mesmo tempo, na mente fica pensando naquele projeto, não consegue esquecer daquele projeto, daquela ideia, mas também começa a recusar. Então, não, tô bem aqui, não vou sair da minha zona de conforto. Ou mesmo se você pensar numa carreira, quero mudar de carreira, quero almejar um novo cargo na empresa que eu trabalho. Aí eu penso, não, eu tô bem onde eu tô, não tem problema, o dinheiro dá no final do mês, tá tudo bem, eu não preciso mais nada além disso. Então, esse é o terceiro passo, a recusa do chamado. Aí vamos pro quarto passo, que é o encontro com o mentor. Então, aquela ideia não sai da cabeça, Ele não consegue nem esquecer e nem colocar em prática, Então, fica sofrendo com aquela ideia. Puxa, se essa ideia desse certo, como é que seria? Então, ele procura alguém, encontra um mentor, encontra alguém que dá uma ideia, fala para ele, não, coloca no papel, você é bom, você vai conseguir. Por que não? Por que não? Porque eu acho que isso é bom, acho que o mercado talvez se interesse pelo seu produto, ou você encontra com uma metodologia, que nem aqui a gente tem intenção de passar uma metodologia de projeto que você olha e consegue ver as coisas com mais clareza, consiga melhorar um pouquinho mais a ideia que você tem. Então, é o encontro com o mentor. Então, alguém que pode te ajudar, um especialista da área. Então, de repente, no seu trabalho, quando você quer mudar de carreira, alguém diz, não, você tem todo jeito, de dar um feedback ali. Não, você pode conseguir, você só tem que estudar um pouquinho mais, você tem que tirar uma certificação, você tem que fazer um curso. Então, é aí que chega o encontro com o mentor. E aí termina o primeiro ato, a primeira etapa, que é o quê? A consciência. Onde a pessoa toma consciência e diz assim, puxa, pode ser que eu possa fazer algo mais, que eu possa ir um pouco além da vida comum que eu tenho hoje. E aí nós vamos entrar no segundo ato, que é a iniciação, que é o comprometimento. Então, o quinto passo é a travessia do primeiro limiar, que é onde começa a iniciar os trabalhos. Então, eu já encontrei um mentor, eu já tenho as ferramentas, eu fiz um curso, eu aprendi como colocar projetos, tirar o projeto da minha cabeça e começar a planejar. Então, é onde eu começo o primeiro planejamento. Então, é onde eu vou escrever o escopo do meu projeto, eu vou pensar na visão, eu vou pensar no que eu quero entregar com o meu projeto. Eu preciso começar a me visualizar
visualizar todas as etapas desse projeto. Então eu vou começar a ter a minha visão de projetos. Puxa, mas se eu quero viajar para todos os estados brasileiros, como é que eu posso fazer isso? Em quanto tempo eu consigo guardar dinheiro? Como é que vai ser? Vai ser em umas férias eu consigo fazer isso? Eu vou ter que fazer em quantas férias? Em quanto tempo eu vou realizar? Então assim eu começo a trabalhar no meu projeto. Né? Então, quando a gente fala de projetos, a gente vai escrever o escopo, a gente vai escrever a nossa visão de projetos e a gente vai começar a listar as primeiras tarefas que a gente tem que fazer para colocar o nosso projeto em execução. Então, nesse momento, a gente começa a pensar no nosso MVP, né? O mínimo produto viável, o mínimo que a gente tem que ter para ter as primeiras entregas. Né? Aí, no sexto passo, começam as provações, os aliados e os inimigos. Então, o que é isso? São as primeiras provações, são os primeiros impactos do nosso projeto. Quando a gente começa a escrever, a fazer o planejamento, a gente começa a pensar, começa a perceber que ele não é tão simples como ele era na nossa cabeça. Né? Então, você começa a ter pessoas que te apoiam, você começa a contar sobre o seu projeto, as pessoas começam a te apoiar, ou não, as pessoas começam a falar, não, esquece isso. Como assim? Você vai viajar um ano? Você tá doido? Não, você não pode fazer isso. Então, você vai ter tanto aquelas pessoas que vão te apoiar, como aquelas pessoas que vão que não vão te apoiar. Ambas são ótimas, porque elas vão te dar visões diferentes. Né? Então, mas é aonde as coisas começam a ficar um pouco mais chatas. Né? E de novo, o nosso herói começa a murchar, né, com o seu projeto. Então, você fala assim, puxa, não era bem assim, olha só, eu vou ter que pôr dinheiro aqui, vou ter que trabalhar mais. Né? Então fazer esse projeto vai ter que me fazer trabalhar mais ainda fora do horário de trabalho. Então eu vou me cansar, nossa, quanto trabalho, quanta coisa. Né? Eu mesmo para fazer esse curso aqui para vocês, eu tive que despender de outro horário de trabalho para preparar. Então me custou fazer caderno para vocês, preparar planilha, tentar pensar na melhor forma possível e passar alguns conceitos de forma rápida. Então assim, mas também por um momento eu comecei a ver, nossa, que canseira, hein? Nossa, como dá trabalho fazer isso, né? Então assim, é nesse momento, nessa provação, né? Esses aliados e inimigos que a gente vai combatendo, que é onde vai tendo um pouquinho mais de maturidade para o nosso projeto. O sétimo passo começa a ser a aproximação. Né? Então, a aproximação é quando você já desenhou seu projeto, fez o planejamento, colocou fez as primeiras listas com as prioridades daquilo que você tem que fazer no seu projeto e você começa a ver algum resultado. Então, a primeira entrega. Vamos dizer, meu caso aqui, a primeira entrega, a primeira aula, é uma entrega, né? É do meu projeto, eu estou entregando alguma coisa para vocês. Então eu começo a ver a primeira entrega, olha, as pessoas vieram, olha, as pessoas me deram feedback no outro dia, olha, foi legal, eu consegui fazer no tempo previsto, poxa vida, as pessoas entraram lá no grupo, gostaram do material, poxa, valeu a pena. Então, é a primeira entrega, né? A primeira parte da entrega. Então eu começo a ver algum resultado aí. Né? E aí, a partir daí, a gente vai analisando o nosso projeto, vai olhando assim, nossa, eu tive a primeira entrega, a primeira experiência, valeu a pena, né? Isso eu não tive nenhum retorno, ninguém gostou, ou se eu tive retornos negativos, né, nessa minha primeira entrega, ou, por exemplo, a minha viagem, que a gente estava falando aqui, estava programando a minha viagem, aí quando eu consigo me preparar para a primeira viagem, que eu tenho dinheiro para a primeira viagem, vem a pandemia, né? Não posso mais ir. Puxa vida, estava tudo pronto aqui para a primeira entrega, eu não posso ir. Né? Ou se não, eu vou, né? Não tem pandemia, eu vou viajar, faço a minha primeira viagem, só que quando eu chego lá, eu vi que todo o meu planejamento é um pouquinho diferente, porque as coisas estão mais caras do que eu imaginei. Então, eu não vou talvez poder ficar os 7 dias que eu programei. Talvez eu tenha que voltar com menos dias, porque meu dinheiro vai acabar. Né? Então, começa essa aprovação e eu falo, pô, vou parar por aqui? Né? Meu projeto de viagem acabou agora, eu não vou mais. Então, essa é a última viagem do meu projeto, a primeira e última. Então, eu começo a pensar, ou eu vou ter que remodular o meu projeto, ou eu vou aprender com os meus erros. Olha, talvez eu tivesse que ter guardado um pouquinho mais de dinheiro para ir viajar. Não fosse o momento certo ainda, talvez eu tenha que colocar 10% a mais do dinheiro para ir viajar, ou talvez eu tenha que economizar em alguma coisa para que meu dinheiro dê certo, né? Ou eu vou fazer a minha viagem e chove todos os dias,
Então, o que eu vou fazer se chover todos os dias da minha viagem? Então, então, é sempre aquela ideia de desistir ou caminhar a partir de alguma coisa que eu desisti, ou seguir em frente do jeito que tá, né? Então eu aqui no exemplo que eu tô dando aqui, que a gente tá falando aqui desse projeto de uma semana de cursos, de repente eu vejo que ninguém se interessou pelo tema, e eu falo, poxa, continua a semana, vou fazer até o fim, ou simplesmente não disponibilizo mais material, diminuo meu trabalho. Então, essa ideia de pivotar. Então, é a aprovação, né? É a 8ª etapa, que é a aprovação. E aproveitando, eu falei um pouquinho lá no começo, queria só falar para vocês que eu montei um grupo no Telegram para esse projeto aqui de curso. Então, lá eu vou postar para vocês o material dessa aula de hoje, né, toda escrita, um PDF, e também uma planilha que tem um estudo de caso de um projeto, que foi um dos projetos que eu apresentei nos stories, né, que foi sobre as histórias que inspiram, né? Então vai ter esse estudo de caso lá numa planilha Excel, eu vou contar um pouquinho no final aqui para vocês sobre ela. E essa planilha também vai estar disponível lá para vocês baixarem e aplicarem na ideia de vocês e fazer a própria jornada do herói de vocês. É um material que eu preparei assim com bastante carinho, eu espero que seja útil para vocês. Bom, então voltando aqui, né, a nossa última etapa do segundo ato, né, que é a recompensa. Então começam a vir os primeiros frutos. Então, a minha primeira viagem, por exemplo, deu certo, eu não tive problema nenhum, sobrou um dinheirinho, ainda pude comprar uma lembrancinha para minha mãe, então assim, vem os primeiros frutos. Ou mesmo quando deu alguma coisa errada ali no meu projeto de viagem, eu consegui resolver e ainda fiquei feliz. Teve um dia lá que eu tive que ir no mercado comprar pão e mortadela e não jantar. Então aquela noite foi um pão com mortadela e uma Coca-Cola. Então eu precisei economizar essa noite. Então é a recompensa. Então eu falo, puxa vida, dá certo. O tempo foi bom, o tempo que eu programei para minha viagem eu consegui conhecer bem a cidade, foi muito bacana, eu fiz amizades, me fez bem, eu tô me sentindo mais seguro. Ou o meu projeto, por exemplo, de um e-commerce, né? Então, depois que eu fiz todo o meu planejamento, é o e-commerce entrando no ar com poucos produtos, com os produtos que eu pensei, mas aparecendo algumas vendas, algumas pessoas comprando, ou tendo visitas, ou as pessoas comentando. Então, é a recompensa. São os primeiros frutos. Aí vem, começando a partir daí, o 10º ato, vem o retorno, né? Então é o crescimento. Então até aqui a gente está falando do conceito de MVP. Então nós vamos fazendo algumas pequenas entregas do nosso projeto, né, ao longo do tempo, que nem na ideia da viagem seria, por exemplo, a primeira viagem. Vamos dizer que eu tenha preparado meu projeto para 12 viagens no ano, uma vez por mês eu vou fazer uma viagem, ou que seja fazer em 3 anos, 12 viagens, o que seja. Então, eu começo a ver que há um crescimento, que é uma possibilidade. Ou então, na minha mudança de carreira, eu começo a ver que eu estou sendo notado, eu começo a ver que os meus esforços estão sendo vistos pelas pessoas. De repente apareceu uma vaga para mim, eu me candidatei, estou passando pelo processo de seleção. Então, agora no 3º ato, é onde eu já consegui alguma coisa. Entrei na carreira que eu queria, subi de cargo na minha empresa, coloquei o meu produto para funcionar vendendo e-commerce e tive as primeiras vendas. Lancei um produto no YouTube, uma série no YouTube e as pessoas gostaram, né? Tive vários acessos. Então, agora nesse ato 3, a gente vai começar a falar um pouquinho do crescimento. Então, no passo 10, o caminho de volta. Então, é o manter. O que acontece nesse momento? Eu tenho meu MVP. Não é o meu projeto como um todo. Então, assim, olhando para esse projeto, eu vou ter que fazer tudo que eu já fiz antes. Então, se é a viagem, eu tenho que começar a guardar dinheiro de novo e economizar para a próxima viagem. Se é o produto no e-commerce, eu tenho que olhar para o meu estoque, né? Meu estoque baixou, puxa vida, teve um produto ali que não foi de jeito nenhum, mas eu invisto no produto que saiu bem. Então, é onde eu tenho que manter. Então, esse é um momento um pouco difícil, né? Porque você teve todo um gás para colocar o seu projeto no ar.
né? Para fazer seu projeto acontecer, para fazer seu projeto rodar. Mas agora você percebe que você tem que continuar trabalhando, né? Se você quiser manter o seu projeto, manter o seu negócio e continuar e chegar até o fim, ou ter o crescimento que você procura, você vê que você vai continuar tendo esforço. Então é a hora do crescimento. Conseguir minha vaga de emprego, conseguir melhorar na carreira na minha empresa, eu agora tenho que executar tarefas novas, talvez eu tenha que aprender coisas novas, talvez eu tenha que conquistar novas pessoas. Então é um momento de manter caminho de volta. Por que o caminho de volta? Porque daqui a pouco eu vou voltar à normalidade, né? Então eu vou voltar a ter o meu mundo comum. Então meu mundo comum é um pouco diferente de quando eu comecei, com uma consciência nova, com um produto novo, mas eu volto ao meu mundo comum. Então esse que é o caminho de volta. Então, no 11º passo, é a ressurreição do herói. O que acontece na ressurreição do herói? É a escala. O meu projeto tomou escala, o meu projeto deu certo. Caramba, deu tudo certo, o meu e-commerce está vendendo. Eu vendi R$50, agora estou vendendo R$1.500 no mês. Deu certo, meu projeto deu certo, estou vendendo. Ou estou aqui, né? Agora eu sou gerente, então estou liderando 7 pessoas e eu estou conseguindo, as pessoas estão gostando, as pessoas não têm rollout mais na empresa, eles estão ficando comigo, a gente está trabalhando junto, ou eu passei a ser especialista de uma área que eu ainda não conhecia, ou mesmo na minha viagem, caramba, eu estou conseguindo, as 3 viagens que eu programei para o ano, eu já cheguei no final do ano e eu fiz as 3 viagens, elas foram incríveis, eu adorei, eu amei fazer as viagens, Então essa é escalar, Então o meu projeto deu certo, eu não estou mais mantendo, agora eu estou escalando, Então de repente eu consigo uma parceria nova, ou eu consigo novos produtos para colocar no meu e-commerce, ou eu consigo, ou com o dinheiro que eu ganhei do meu projeto, do meu produto, eu começo a investir um pouco mais e aquilo vai ganhando escala, ou eu consigo um financiamento, se eu estou pensando ali no projeto de fazer uma casa, de construir uma casa, de repente eu consigo um pouco mais de dinheiro para deixar a casa com um acabamento mais bacana naquilo que eu pensei, Então, esse é o momento da ressurreição do herói, onde tem a escala, onde tem o crescimento, o terceiro ato, que é o crescimento. E aí a gente vai para o nosso 12º passo, que é regresso com Eligir. Então, é quando o nosso herói chegou no ápice, ele tá com o negócio dele, o projeto dele deu certo, ele escalou, foi bacana, ele conquistou o que ele queria, aquilo que estava no papel ele pôde ver que realmente era possível de executar, ou se não conseguiu executar o projeto, pelo menos ele tirou aquilo da cabeça e falou, não, meu mundo é bom, talvez eu não precise desse projeto, eu só tenho que investir um pouco mais onde eu estou, Então, o Eligir é aquele momento que ele tem a mágica, que ele volta com quando ele entrega o anel no Senhor dos Anéis, quando a gente fala dos mitos, da indústria cinematográfica. Então, é o momento de ser campeão. Então, é nesse momento que o nosso herói, ele começa a pensar em ajudar outras pessoas, Então, por quê? Porque um herói sempre tem uma missão, Então, primeiro o herói viveu uma aventura, mas aí quando ele viveu a aventura, ele viu que aquilo era possível, ele começa a querer chamar mais pessoas, Então, ele começa a ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, você é um novo empreendedor, seu e-commerce deu super certo, aí você começa a ver que você tem que ter alguém para te ajudar, para ir em correio, para separar as mercadorias, ou você tem que alugar um galpão, o que seja, Então, ou você precisa ensinar outras pessoas, se você fez um curso, se você é um professor, então você precisa ensinar outras pessoas, ou formar novos professores para que possam ensinar. A minha área, eu trabalho na área de TI, então a gente tem muito essa preocupação em formar novas pessoas, Por quê? Porque os cursos de TI são um pouco caros para as pessoas poderem aprender, então a gente está sempre aí com iniciativas de, mesmo as próprias empresas, iniciar novas pessoas, porque a gente tem muita vaga e poucas pessoas trabalhando nisso. Então é um pouco disso, Então você saiu vitorioso, aquilo que você fez funcionou, seu projeto está no ar, então é a hora de ajudar outras pessoas, porque nós estamos aqui
e nós precisamos ajudar, né? Dentro do nosso coração, o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de ajudar o outro. Então, uma mentoria, começa a escalar novos projetos ou a investir em novos projetos. Então, a gente chega no 12º passo do nosso herói. Então, olha, eu agradeço, né, vocês estarem comigo aqui hoje, foi bem bacana, a gente já tá chegando ao final, né, nossa proposta era 30 minutos. Quero convidar vocês para ir pro grupo do Telegram, né, mais tarde eu vou postar um material para vocês poderem ler a respeito, tudo aquilo que eu falei hoje aqui vai estar lá, um PDF que eu preparei para vocês, com algumas indicações de livros e com a planilha também para vocês verem o estudo de caso. Então, como eu falei antes, o estudo de caso que eu deixei lá para vocês são histórias que inspiram, né? É de uma repórter, é ideia, é fictício, é totalmente fictício. É um projeto em que uma repórter deseja gravar alguns vídeos e postar no YouTube a respeito, contar a história do Brasil a partir das vidas simples, das pessoas simples dos estados brasileiros. Então ali você vai ter todas as etapas, né, dentro de uma planilha Excel, onde você vai poder ver como todas essas etapas se organizam dentro de um projeto e também criar o seu. Vai ser muito legal, isso vai te dar muita clareza e eu vou ficar bem feliz se você utilizar, tá bom? Olha, eu espero vocês amanhã vai ser bem especial, a Patrícia vai estar com a gente, a Patrícia Marques. Se você não conhece o tema, não perde, chama os amigos, os temperamentos na vida do empreendedor, vai ser muito rico para vocês, eu tenho certeza. E eu espero vocês amanhã. Muito obrigada pela participação. A live vai ficar gravada, então se você quiser, você pode compartilhar com outras pessoas. Boa noite para vocês. Tchau!